Agora, olha, no quadro de direito de hoje, a gente vai falar sobre o caso de uma mulher no Espírito Santo que deu à luz a um bebê de 6,5 kg por parto normal. Depois do parto, essa mulher ela precisou de 55 pontos e o bebê está fazendo sessões de fisioterapia por ter machucado o bracinho e também perdido o movimento durante esse parto. E esse caso reacendeu a questão da negligência médica e também da violência obstétrica. A gente vai falar melhor sobre o assunto com a advogada e membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB, Cleane Sibaldo. Ela que vai trazer detalhes para a gente a respeito não somente desse caso, mas como é que a gente pode configurar essa questão da negligência médica, da violência obstétrica. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, Sofia, bom dia, Gilvan, bom dia aos telespectadores. Não falando sobre esse caso em específico, mas explica pra gente, por favor, o que é a violência obstétrica, por favor. Maravilha. Violência obstétrica é qualquer conduta praticada por um profissional de saúde contra a gestante. E eu reitero que não se limita ao momento do parto em si. A gente chama de todo o ciclo gravídico puerperal, que é todo o momento da gestação, parto, pós-parto, toda a ação ou omissão daquele profissional de saúde que possa causar algum sofrimento físico, psíquico ou moral contra aquela mulher. E o que chama atenção é essa questão do falar, né? do psíquico, né? Da questão do emocional dessa mulher. A gente liga normalmente a questão da violência ao físico, e nem sempre é físico, né? Isso. Essa questão de você dizer palavras para essa mulher, na questão, no momento do parto, um momento tão complicado, muitas vezes, para algumas mulheres, isso chama atenção, né? Isso, ofendê-la de alguma maneira, realizar algum procedimento médico sem o consentimento dela, ou até negar, por exemplo, o alívio de dor, que é o que a gente chama de analgesia, pode configurar também violência obstétrica. E nessa linha de conversa, diálogo com a mulher, a gente também pode citar a violação ao direito à informação, que também pode configurar uma violência obstétrica, que é quando aquela mulher não recebe toda a informação em relação ao procedimento que vai ser realizado, em relação a quem vai fazer, por que será feito aquele procedimento, quais são os riscos. É o que a gente chama de consentimento livre e esclarecido, que deve ser assegurado àquela gestante naquele momento tão sensível, né, que ela já está fragilizada. Perfeito. Nessa situação em específica agora do Espírito Santo, foi um caso que teve repercussão nacional. Houve uma violência obstétrica ou uma negligência médica? Porque são coisas diferentes, né? O bebê nasceu ali com 6,5 kg e as pessoas, existem alguns médicos que dizem que dessa maneira não existia necessidade de haver o parto natural, normal, e sim uma cesárea, justamente para garantir a integridade da mãe e do bebê. Como é que vocês estão avaliando isso, a comunidade, principalmente do direito? Isso, é o que a gente chama de seguir o plano de parto ou não. O que estava sendo, o que a gestante queria ou o que foi previamente estabelecido. Que, nesse caso específico, houve um exame prévio que possibilitou a viabilidade de realizar um parto cesárea. Mas, eu reitero que planos de parto, apesar de serem relevantes, o médico deve respeitá-la à medida do possível, eles não são também totalmente vinculantes. Então, no caso específico, havendo a configuração ali, havendo o exame físico, o exame médico, naquele momento, que verificou a possibilidade de realização de um procedimento que não estava previsto no plano de parto, às vezes isso não configura violência obstétrica. Não estou falando desse caso específico, mas eu estou falando que quando o médico não segue o plano de parto, mas é verificado pelo exame que é possível seguir por outros caminhos, desde que a gestante seja informada, seja, enfim, consinta, né, ao longo do período, e por isso que é importante não só esse direito à informação, esse diálogo claro com a gestante, mas também um acompanhante ali, que é também um direito da gestante ter o seu acompanhante. Por isso que é relevante esse diálogo contínuo para uma situação se verificar, configurar ou não a violência obstétrica. Mas nesse caso em específico, está se investigando alguma questão de violência obstétrica ou negligência? Sim, está. Está em aberto o procedimento, a Secretaria de Estado do Espírito Santo segue em investigação e aí eles têm 60 dias para responder, justamente por esse motivo de que o bebê era muito grande e talvez aquela via de parto não seria adequada. Então está em investigação ainda nesse caso específico. E só para deixar claro para o pessoal que está em casa, o que a Cleane está falando em relação ao plano de parto é um documento que você entrega na maternidade quando você dá a entrada no momento do trabalho de parto, ou você ou o seu parceiro, que define ali as regras e condutas que a equipe, o médico, independente seja aquele médico que está te acompanhando ou não, devem seguir
durante esse parto. Por exemplo, se a mulher quer analgesia, se a mulher ela quer uma via de parto normal, se ela quer outros acompanhantes na sala de parto. Isso é um documento assinado, inclusive, né, Cleane? Isso, em relação ao parto em si e aos cuidados pós-parto e aos cuidados com o bebê também. Esse documento engloba toda essa vontade da mulher em relação àquele procedimento. A gente tem os partos particulares, né, que é uma coisa bem específica, você escolhe o médico e tudo, mas mesmo pelo SUS, se durante o pré-natal ou coisa parecida, durante os exames, antes mesmo do parto, essa mulher quiser trocar de médico, ela tem direito? Como é que isso pode ser feito? Isso, o Ministério da Saúde assegura isso por meio do Plano Política Nacional de Humanização do Parto. Então, se verificada alguma insegurança ou desconforto daquela mulher em relação àquele profissional de saúde que está acompanhando, dentro das possibilidades de serviço público, ela pode sim solicitar, porque é um direito da mulher, da gestante, a assistência integral e respeitosa e digna. Perfeito. Exames mais comuns, por exemplo, exame de toque, a mulher ela pode se sentir violentada de alguma forma e aí, assim, fazer uma denúncia, né? Porque, infelizmente, ainda existem casos como esse, né? Isso, por isso que é relevante o consentimento da mulher em todos os momentos. Porque em casos como o exame de toque, por exemplo, é necessário que a mulher consinta e saiba exatamente o que está acontecendo. Quando a gente fala de informação clara, esclarecida. A mulher tem que entender, para além de termos técnicos, tem que entender os riscos também daquele procedimento. A gestante ela tem direito a acompanhante, como a Sofia falou, na hora do parto, mas durante todo o pré-natal, durante todo esse período, o contato com esse médico, ela tem direito a acompanhante. Tem sim. 2 legislações corroboram isso. Uma em 2005, a 11.108, e uma em 2023, a 14.737, que é assegurado à mulher, seja gestante ou não, foi ampliado, o acompanhante em todos os exames médicos necessários. E se ela não o levar, é possível que o próprio estabelecimento de saúde forneça uma acompanhante feminina para ajudá-la acompanhá-la naquele procedimento. Esse documento que a Sofia falou, ele é primordial para isso, né? Isso. Deve acontecer o quê? Uma conversa com o pai dessa criança, por exemplo, para orientá-lo na hora do parto, né? Tem que ter umas regras a serem seguidas. A gente está olhando muito a questão do médico, mas essa era a disciplina também do pai, né? Nessa questão, por isso que é interessante, é essencial, né? O acompanhante naquele momento, porque a mulher fragilizada, quem vai falar em nome dela, expressar suas vontades, é a sua acompanhante. O acompanhante pode ser, no caso, a mãe, quando a mulher não tem um parceiro também. Isso mesmo. Quando estão alinhadas essas diretrizes a serem tomadas ali por parte da família, é muito mais fácil, né? Porque se o médico vira até uma conduta que não é o esperado, não é o que estava planejado, o acompanhante pode falar não. Exatamente. Dá tranquilidade e segurança essa mulher, né? Porque muitas vezes acontece, né? A mulher, ela fica num momento tão vulnerável que ela não consegue decidir por ela mesma. Sim. Então, a partir desse momento, é quem está com ela, quem está partilhando ali daquele momento que vai tomar as decisões por ela. E aí, são as situações que mais acontecem na violência obstétrica, né? Porque, por exemplo, uma mulher que gostaria de ter uma via de parto cesárea e acaba sendo induzida a fazer o natural, ou vice-versa, que é muito mais comum. Exato. Então, isso seria uma violência obstétrica por parte do médico obstetra, né? Isso, dependendo do contexto e dependendo da falta de informação à paciente e ao seu acompanhante. Isso que você falou é muito importante, porque a mulher envolvida na dor, envolvida naquela fragilidade, havendo a necessidade de alterar a via de parto, é o acompanhante que vai fornecer ali a vontade dela, ou enfim, fazer valer também o direito do bebê. Essa questão do aborto, como é que são os mesmos procedimentos? Que é um momento mais tênue, né? Você está ali com a questão da vida, pelo processo todo. Como é que isso se configura da violência obstétrica nesse caso? Também pode haver violência obstétrica nesse caso de aborto, e é ainda mais grave, né? Porque envolve questões emocionais, é ainda uma situação ainda mais fragilizada. E nesses momentos a mulher segue com os mesmos direitos, segue com o direito ao acompanhante. Ela também, no caso de aborto, tem direito a um alojamento separado. Então, segue as mesmas questões, ainda mais num período mais fragilizado ainda. Perfeito, é importante a gente falar sobre isso. E quando se tem também a questão das falas abusivas, das falas que tendem a levar aquela mulher ali para outra situação, para outro nível de desgaste emocional. Isso é o mais comum hoje em dia? É um número maior de denúncias? Isso também pode ser por essa via. É o que a gente chama de ameaça, humilhação, ofensas. Pode, inclusive, configurar alguma ofensa penal, né? Se for considerada ali uma injúria, enfim, uma ameaça naquele contexto. Então, é uma das vias de violência obstétrica, infelizmente. Cleane, a gente falando sobre essa situação toda, a mulher que está nos assistindo, a família, alguma situação que precisa de denunciar,
precisa fazer essa denúncia, como pode fazer? Existe um canal específico? Então, você pode seguir para a ouvidoria do hospital ou do SUS, secretarias de Estado, de Saúde do Estado também tem essa linha da ouvidoria. Eu recomendo a coleta de provas de evidências, a solicitação do seu plano médico também, que é um direito do paciente, e a busca de auxílio jurídico especializado, seja pela Defensoria Pública ou por um advogado particular. A gente quer agradecer sua presença aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Muito bom dia, até viu? a próxima. E olha, no próximo domingo é comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, gente, padroeira do Brasil. E aqui em Maceió tem festa